Escuta, filho, os preceitos do mestre. Seja muito bem-vindo ao episódio número 8. Acertei dessa vez, né? Que eu nunca sei se falou oitavo, mas dessa vez acertei. Ao episódio número Número 8, oitavo. número oitavo, né? Número 8 até Do confundi agora, do episódio. podcast Hora et Labora. É uma alegria gigantesca estar aqui com você mais uma vez. Cara, já são 8 episódios. Você é insistente, né? Mas é isso mesmo, eu sei que você está gostando, porque nós só trazemos convidados tops, com assuntos sensacionais. A convidada de hoje, eu vou falar dela depois, como sempre, que eu faço esse dama, assim, né? Porque se tu gosta desse dama, eu sei que você gosta desse dama, eu sei. O nosso assunto de hoje é um assunto muito maneiro, porque a nossa convidada, ela já passou, assim, por diversas áreas da vida, e o que ela faz hoje é uma coisa que nós adoramos, porque ela trabalha com arte. Ela explica a arte, ela ensina a arte, e ela é especializada numa arte, infelizmente, muito rara nos dias de hoje. Infelizmente, né? Então, assim, vai ser um assunto raro, como nós somos raros, e você vai gostar também. Mas eu vou falar um pouquinho de mim agora. Eu sou o André, sou um dos membros fundadores da missão Tenda do Senhor, e é uma alegria estar apresentando esse podcast aqui. Você está chegando hoje, então eu vou te explicar. Esse podcast nasceu de um sonho que Deus colocou nos nossos corações quando estivemos em outubro de 2025 no Mosteiro da Virgem, em Petrópolis, quando Deus inspirou o projeto Hora et Labora. E aí uma das inspirações foi esse podcast que hoje tem aplicativo, tem o nosso blog e está crescendo demais. Se você perder o bonde, quando você olhar, vai ter tanta coisa que você vai ter que correr muito atrás. Então, olha, já vai correndo agora para você não se perder muito pelo caminho. Quer saber mais? Nós vamos deixar aqui embaixo o link da nossa página, horetlabora.com.br. Você entra lá, clica, baixa o seu aplicativo, que é uma vergonha você não ter aplicativo até hoje, e aí você vai entender do que eu estou falando, né? A Bíblia, catecismo, mais de 70 documentos, o Graduário Romano todinho lá para você usar, e estou olhando para minha cara aqui sem aplicativo ainda. Enfim, vamos seguir, né? Porque é muito lamentável da sua parte você não ter ainda, Eurico. Você não acha lamentável a pessoa não baixar o aplicativo até hoje? Mais lamentável do que Ah, a pessoa não ter baixado o aplicativo hum. é o coordenador baixar o aplicativo e errar na hora de usar o gradual. Eu não vou Na- nem comentar. Aproveita se você se apresente aí, porque Cala a depois boca, dessa Eurico. eu já nem vou falar mais nada. Vai, a palavra é sua. Vai, vai, vai. Boa noite, eu sou. Boa noite, de onde é que Boa eu tirei boa noite? Vai, William Bonner. Boa noite. Esse cabelinho William de Bonner. Só pra outro Boa lado, noite. assim, né? Boa Boa noite, foi noite. ótimo. Mas voltando, rebobinando a fita. Bom dia, boa tarde, boa noite, não é isso? Boa madrugada. Eu sou Eurico, também membro fundador da Missão Tenda do Senhor, atualmente coordenador, né? Mas estamos aí, né? Nesses 26 anos recém-completados da Missão Tenda do Senhor. Agora, nessa nova fase do projeto Hora et Labora. Então, convidamos todos vocês a participarem aqui com a gente, convidamos todos vocês a acompanharem, não apenas pelo aplicativo, mas também nas redes sociais, dos nossos perfis, Tenda do Senhor e Hora et Labora. A gente publica bastante coisa lá. Espero que a gente possa contribuir também na sua vida de santidade. É isso que a gente busca, é a nossa santificação. Esperamos também que vocês possam fazer parte dessa caminhada com a gente. E agora eu vou apresentar ele. Por que eu falo ele? Porque ele foi o que recebeu a inspiração do Hora et Labora. É o rapazinho que cuida da nossa comunicação e eu tenho certeza que ele vai apresentar esse projeto muito melhor do que nós apresentamos. Seja bem-vindo, João Guilherme, ou J. Gui. Muito obrigado, uma honra poder gravar esse 8º episódio do Hora et Labora. O aplicativo não tem muito mistério, não. Ele é parte do mistério, ele não tem um mistério, ele é parte do mistério, porque ele é uma manifestação de um momento de oração. Porque de graça nós recebemos a inspiração de Deus e de graça nós manifestamos, através do nosso trabalho, esse projeto. Nós temos um valor muito forte que nós não comercializamos a fé. O Hora et Labora foi e sempre será gratuito. Nós não vamos criar nenhum tipo de plano de assinatura, nem nada.
O que nós oferecemos hoje gratuitamente, aplicativos católicos ao redor do globo cobram entre $20 e €30. Nós fizemos essa pesquisa. Então nós entregamos de graça. Porque se esse tesouro da igreja nós recebemos sem mérito, né, sem esforço, por assim dizer, nosso, não é justo que nós passemos esse nosso trabalho por um filtro comercial. Então, esse é um primeiro ponto. Se você não se convence a partir disso, a respeito do uso do Ora et Labora, talvez realmente não seja para você e tá tudo certo. Agora, existe um outro e último argumento que uso pro Ora et Labora, porque ele foi feito para oração. Não é aquele aplicativo que você baixa, você precisa estar conectado à internet, criar conta e ter 1000 notificações, fica te enchendo o saco. Não, é pensado para você que está dentro de um mosteiro, num retiro, está no meio, sei lá, de uma viagem, está no avião, está no ônibus, está no trem e não tem sinal, não tem conexão. O aplicativo vai funcionar da mesma forma, não tem nenhum recurso que precise de internet. A partir do momento que você instala, você vai ter todo o gradual, toda a Sagrada Escritura, todo o catecismo, todos os mais de 700 apoftegmas que nós temos traduzidos do grego. Nós temos, um acervo que é literalmente para você ser um mosteiro no seu bolso. Então, se isso não é para você, né, o suficiente, aí realmente eu peço que você reze um pouquinho mais para que Deus nos dê a graça de sermos suficientes para você. Então, se você não baixou, talvez seja interessante você baixar. Talvez seja interessante você baixar. Esta frase fica ecoando na sua cabeça por essa 1h30, que vamos bater esse papo aqui, porque agora quero apresentar a vocês a nossa convidada. Eu sempre faço a minha ficha, mas o currículo dela é extenso, né? Então vou fingir que eu estou lendo da ficha, mas estou lendo aqui do celular, né? Porque é outro nível, né? Assim, a gente só traz convidado aqui de outro nível, né? Aí eu vou ler para você, ó. Clancy Young, doutora Clancy Young, tem 58 anos, casada com Edward, mãe de 2 filhos, Amaury, de 30 anos, e Micael, de 22 anos. Foi aeronauta e aeroviária por 20 anos. Começou como comissária de bordo e terminou como gerente de segurança contra atos ilícitos. É um nome lindo, né? Você botar na parede, gerente de segurança contra... acho top Se isso, tem né? placa, tem história. Mas tem tanta placa que criaram uma profissão. É isso, é isso. Aos 40 anos, deixou a aviação e começou a estudar História da Arte. Nos últimos 15 anos, se dedica ao estudo da arte religiosa. Iniciou pela arte barroca e se especializou na arte boironense. Escreve beoronense, mas fala boironense, que vem lá do alemãozão. Ela vai explicar depois para você, não fica nervoso. Calma, calma, calma. Embora pareça muito tempo, ela diz que ainda está engatinhando neste tema e tem muito o que aprender. Este caminho, o estudo da arte religiosa, né, cristã, a levou à conversão ao catolicismo. Em 2023, ela fez a crisma e em 2024, ela e seu marido receberam o sacramento do matrimônio depois de mais de 20 anos casados no civil. Ela acredita que o seu estudo a levou a um caminho de fé. A gente está falando aqui sobre a beleza sempre leva a Deus, não tem como fugir disso, né? Apesar dela ter uma doença crônica degenerativa incurável, que provoca dores físicas, ela diz a seguinte frase: sinto que vivo o período mais feliz e mais tranquilo da minha vida. O período mais feliz vamos tentar manter nesse podcast, mais tranquilo não, porque nós vamos perturbar. Então, Clancy, seja muito bem-vinda, é uma alegria gigantesca ter você aqui com a gente. Alegria minha de estar aqui presente, agradeço o convite e vamos discutir o belo. Vamos E a discutir o arte belo. beneditina. Por que sair da aviação, vamos dizer assim, e cair na arte? Qual foi o gatilho que te levou a fazer isso? Eu fechei um ciclo na aviação, um ciclo muito bom, mas eu queria voltar a estudar e acabei optando pela história da arte e acabei me interessando por arte religiosa. Não teve 20 anos foi um bom período. A empresa que eu trabalhava era uma empresa japonesa, parou de atuar no Brasil e uma outra questão é que atos ilícitos é uma coisa
difícil, é uma coisa pesada. Assim, depois do World Trade Center, a gente começou a aviação, depois a gente trabalhava como safety, que seria uma prevenção contra atos, uma prevenção no sentido assim, eh, contra defeitos mecânicos, algo preventivo, um controle preventivo. E aí passamos a ter o security, que era justamente a prevenção contra atos ilícitos, porque até ali na aviação não se tinha usado o avião, assim, tinha usado o avião na guerra, na primeira guerra e na Segunda Guerra, mas não tinha usado o avião como um equipamento de ataque direto. Assim, teve Pearl Harbor, mas não um avião civil em alvo civil. Então, a partir disso, a aviação começou a ter uma área chamada security. E justamente aquela coisa, quando você vai passar assim no raio-x e te param. Então, tem todo um procedimento que não sai do nada, sempre tem algum precedente. E aí eu achei que começou a ficar um negócio que não estava muito pesado. Não tinha afinidade, assim. Em termos muito práticos, eu não me imaginava, assim, chegando para uma mãe e tendo que notificar o óbito de um filho por um acidente provocado por um ato terrorista ou alguma coisa mais difícil. Então, achei que era o meu ciclo ali já tinha fechado e comecei a procurar outras perspectivas. Eu acho que eu fiz um bom negócio. Fez um ótimo negócio. Aí caiu na arte Sim. e foi estudar a história da arte e como chegou na arte cristã. Quando você faz a graduação, você pode fazer iniciações científicas. As iniciações científicas são assim: você vê algum estudo de algum professor que tem alguma afinidade que você gosta da disciplina e você começa a fazer pesquisas e estudos com esse professor. A primeira professora que eu tive, ela estudava oficiais mecânicos de Mariana, ligada já à produção religiosa. A produção de Minas Gerais é uma produção muito forte. Então, minha primeira iniciação científica foi o estudo de oficiais mecânicos no século XVIII. E, posteriormente, eu fiz uma outra iniciação científica que já foram com as festas barrocas. Então, tem as festas reais, no período colonial, e tinha as festas barrocas, que eram as festas religiosas. E me interessava saber... Era um recorte muito específico. Os alimentos que eram usados nessas festas. Então, dentro da festa religiosa, quando haviam esculturas de açúcar, que é uma coisa assim, super diferente, e era difícil de provar. Por quê? Porque as festas, assim, as obras e esculturas feitas de açúcar no século XVIII não permaneceram até o século XX e XXI. Uma porque era um objeto comestível e outra porque era uma arte efêmera, ela era perecível. Mas existiam representações, por exemplo, do Espírito Santo em pombas feitas de açúcar. E quando você vê o descritivo, parece muito interessante, porque eles misturavam, por exemplo, papel com açúcar ou com alimentícios, justamente para as festas religiosas. Essas foram as duas iniciações científicas que estavam no ambiente barroco. E aí eu recebi uma proposta de um professor sobre a temática justamente do Mosteiro de São Bento de São Paulo, que tinha um objeto, tinha umas pinturas muito diferentes. E aí o meu mestrado foi dedicado justamente ao estudo dessas pinturas beneditinas, que eu conheci na minha infância. Meu pai trabalhava ali próximo do centro de São Paulo, na Antônio de Godoy, e quando nós íamos para São Paulo passar no dentista, a minha mãe, enquanto esperava dar o horário do meu pai, a gente ficava 2 horas, então eu ficava 2 horas olhando aquelas pinturas. Então, quando eu recebi a proposta de trabalhar com essa pintura, eu achei super interessante. Então, assim, tive um percurso na arte barroca, que seria o período colonial da arte cristã. E qual é o interessante? A arte religiosa, ela tem um período que todo mundo conhece, que é a arte barroca, que seria Caravaggio, ou das igrejas, por exemplo, do Mosteiro do Rio de Janeiro.
E depois tem um período moderno, contemporâneo, que as pessoas conhecem, que é justamente a arte que a gente vê em Aparecida do Norte, que você vê Cláudio Pastro. E as pessoas Fala sempre... Cláudio Pastro, até arrepia, né? Que coisa É. louca. Sim. Não gosto muito de Cláudio, tá doido, mano. E aí esse período do 19 para o 20 é um período que as pessoas falam que não tinha arte religiosa, que as pessoas... é uma lacuna na historiografia da arte. E justamente a produção de arte, em especial dentro dos mosteiros, não parou, entende? Foi uma continuidade. E esse é um recorte muito específico, que mostra que a arte religiosa esteve sempre atuante, a religiosidade não parou, mas simplesmente não foi estudada. Então a arte boironense realmente preenche essa lacuna da cultura visual beneditina no século XIX para o século XX. E continua ainda pouco conhecida, por isso que a gente sempre está divulgando. E esse é um dos motivos da gente falar sobre isso aqui no podcast, Sim. para divulgar essa arte. Agora vocês não querem falar nada? Eu vou falar só um papo eu e Cleiton. Não, o respondi Eurico, a eu sua vou te contar. pergunta. O Eurico, ele fica abrindo e fechando a boca igual o idiota, assim. Como fosse falar. Aí eu- Pô, aí vai falar, vai ou não Gente, vai? fala, Vai ou não gente, Mas eu vai? respondi pelo menos a sua pergunta? Não, Porque eu não, cheguei não, na arte não. religiosa. Aqui é ótimo. Aqui a gente vai Pô, que susto, mano. É porque eu gostaria, assim, é uma curiosidade, Sim. né? A nível de curiosidade. Eu, por exemplo, eu adoro a cidade de São Paulo. Eu gosto muito de lá. Eu tenho grandes amigos em São Paulo. Estava até hoje no trabalho conversando sobre a cidade de São Paulo com uma colega. E costumo ir lá. Uhum. Mas, assim, você que fez o seu trabalho especificamente dentro do Mosteiro de São Bento, se fosse uma guia turística, digamos assim, e fosse indicar alguma coisa que chamasse a sua atenção em particular no Mosteiro de São Bento, algum painel, alguma obra especificamente, para eu poder olhar com outros olhos a próxima vez que eu for lá? Ai, que pergunta boa, hein? Boa. Eu quero saber onde é que ele Fui mamou outro olho. criticar, eu fui criticado e É morto. isso. Do mosteiro. Nossa, tem tantas coisas Você interessantes. deixou a nossa convidada agora, tá vendo? Eu vou- Ela queria ter vindo. Eu- falar, Você Você quer falou que que era para incomodar. Pra Você incomodar. quer que eu diga uma só? É uma. Não, é. pode ser mais de uma. Aí fala assim, a igreja. Boa. Boa, a fachada. Para mim, leigo, o que Caraca, você forte. indicaria? Por quê? Eu indicaria a Capela do Santíssimo Sacramento, porque você vai ficar deslumbrado pelo dourado. Se você é um leigo no sentido de não ser religioso e um leigo no sentido de não entender nada de arte cristã nem católica. Vamos supor que você não fosse nem oblato, não conhecesse. Você entraria ali e você ficaria deslumbrado. Deslumbrado por quê? Porque ele é belo e ele é dourado. E aí ele é luminoso e chamaria atenção. E ali tem muitas É características. desconcertante, assim? É um Caramba. dourado diferente do mosteiro daqui do Rio. Caramba, O mosteiro tô curioso, aqui eu nunca fui lá. é o dourado. Ali tem muitas pinturas parietais. Uma base da pintura boironense são as pinturas parietais. E você teria relação com o dourado, por exemplo, de Monte Cassino, da cripta de Monte Cassino. Mas tem um trabalho decorativo muito esmerado. O painel principal é os discípulos de Emaús, é esse o título. E tem uma pintura muito esmerada. O trabalho, os fiéis se encaminhando em sentido ao altar e ser uma capela do Santíssimo Sacramento. Um ponto interessante, se você fosse um historiador da arte, uma pessoa ligada à arte, mas já tivesse conhecido igrejas, te chamaria a atenção, de repente, porque as duas figuras principais ali, a de Santa Escolástica e São Bento, elas são do período barroco. Então, ela é uma obra seiscentista de Frei Agostinho de Jesus,
Então, foi um dos primeiros escultores de barro, de esculturas. É um beneditino e, e é do período colonial. Não me engano, ela é seiscentista. Então, você vai ver uma mistura assim de da permanência de estatuária do período colonial dentro de uma estrutura toda de arte que teoricamente conversa e dialoga um pouco com a arte moderna, com a arte de vanguarda. Então, assim, você vai ver o confronto e, ao mesmo tempo, é tudo muito harmonioso, porque você vai prestar atenção, mas você fala assim, nossa, está tudo conversando, que é justamente a questão da ordem que São a dois gente mundos que dialogam. dialogam. Mas se você nunca entrou na igreja, a primeira coisa que você chamaria a sua atenção, sem eu te indicar, seria o átrio, porque o átrio ela tem uma roda, quando você olha no teto, ela tem uma roda, é um retângulo, ela tem os signos do zodíaco. E aí, em cada ponta, você vai ver os elementos. Então, você vai ver representando a terra, um elefante, um golfinho representando a água, uma representação do fogo e da terra. E aí você vai falar assim, nossa, essa igreja é uma igreja que não é católica, ela é muito estranha. Você vai falar assim, nossa, tem símbolos aqui que não são cristãos. Essa seria a impressão, a sua primeira impressão de entrar numa igreja. E muito pelo contrário, ela é uma igreja extremamente católica. Aí, a justificativa, justamente já explicando isso, é que o ora e labora, a contagem do tempo, a marcação do tempo, a representação, que ali está o tempo, e você está entrando no espaço do sagrado, dá pela marcação do zodíaco. Então, ali a área temporal do mundo secular, e você começou entrando no átrio, e você ali tem a marcação do tempo para o espaço sagrado. E os elementos representam as estações do ano. Então, é uma marcação do tempo, inclusive, nos beneditinos, na cultura beneditina. Lembro que um episódio que a gente gravou recentemente, o convidado falou uma coisa muito interessante. Quando nós entramos num ambiente bonito, numa igreja bonita, a beleza muitas vezes espanta e nos traz a certeza de que esse lugar não é meu, é a casa de Deus. Então essa transição do átrio até o templo, né, essa transição suave, a marcação do tempo ali, saindo do tempo do homem para entrar no tempo da graça, aquele ambiente de graça no Kairos, tem um simbolismo incrível, hein? Sim. Caramba. Sim. Fiquei curioso, nunca fui. Eu tive em São Paulo. Foi, Eu não lembro de ter ido, cara. Eu não lembro. foi, rapaz. Eu não foi. lembro de Foi ter ido. marcante na sua vida, Não foi, então se foi ou precisa não foi voltar lá marcante. É, e você precisa Eu não ver. voltar, lembro mas de que você ter foi, ido. você foi. Sim. Não Você lembro tem de fotos ter no ido. mosteiro. A não sei que você tenha feito uma montagem por IA, Por né? É favor, isso. porque eu não lembro de ter ido, não, cara. Não, mas você foi. Eu não fui, Ah, não. rapaz, Tá eu bom. gosto disso. Ótimo. toma Então, por favor, remédio eu que quero afeta a foto. memória, que sou eu, Convidando João para ir lá Guilherme. Agora eu visitar. quero. Agora eu quero com direito à visita, explicando o simbolismo, Sim. tá? Por favor, porque eu não lembro de ter Ok, você não ido. lembra, tudo bem, mas você foi. Fui não. Se eu não lembro, eu não fui. A pessoa não foi, bateu foto ali, mas eu não fui, eu não estive. Né? Eu não estive. Essas fotos aqui é tudo montagem. IA, É tudo é IA. IA hoje em Bom, dia. Ah, Realmente eu não tive. Não lembro, mas não lembro não. a gente pode tirar uma foto e fazer uma montagem sua ali na igreja. E Aí provar que você esteve sim, lá. é isso aí, pronto. muito bem. Tá resolvido, seu caso tá resolvido. Mas você falou da arte boironense, né? Uhum. Explica para quem nunca ouviu falar sobre esse termo lindo, de onde é que surgiu, por que esses alemães desembarcaram aqui no Brasil, qual foi Ah, dessa história aí? Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Então, ok. Isso. Vou pegar uma aguinha até para ver essa história. Há um tempo atrás a gente comemorou aí os 200 anos dos beneditinos e justamente marca essa história. Por que 200 anos? Quando separou a congregação portuguesa e passou-se até a congregação beneditina brasileira. E a congregação beneditina brasileira era uma resposta a diversas sanções políticas que estavam estrangulando as ordens religiosas. Então, as ordens de um modo geral, não só os beneditinos, como os carmelitas, os franciscanos no Brasil, no final do Império. E o que aconteceu? Os beneditinos chegaram no final do XIX com uns mosteiros vazios.
Então, nós tínhamos uma construção como São Paulo, ou São Paulo, a São Paulo atual não estava construída, mas vamos pegar Olinda, Rio de Janeiro. Janeiro. A referência, acho que Rio de Janeiro, uma estrutura de um mosteiro e de uma igreja, como nós temos aqui no Rio, e com um monge, assim, que não consegue dar conta de toda aquela estrutura e não tem nem como fazer o culto, a, a liturgia em coral, né? E, e os monges que tinham, na época, acho que eram 11 para todos os mosteiros, isso é a soma total de monges em todos os mosteiros do Brasil. E todos idosos. Então, todos assim, além de não ter o vigor da juventude para tomar conta de um espaço, de uma edificação tão grande. E aí, nesse momento, esses monges elegeram como abade geral Frei Domingos da Transfiguração Machado. E Frei Domingos também era um senhor idoso, e ele foi eleito já na alcunha de ser o coveiro da Ordem Beneditina Brasileira. E ele foi a pessoa. Ele era, tipo, o mais novo? Não, ele era um senhor idoso. Mas dentre eles ele era o, sei lá, o mais novo, mais... Não sei te informar, porque eu sei que eram todos, assim, se era mais idoso ou menos idoso, entre os velhinhos, com velhinho ou menos velhinho. Caraca, mas Não, eram entendi. todos idosos. Eu nunca parei para pensar em levantar, mas é um bom exercício, levantar os idosos da época, e não eram idosos, tipo, que nem da Idade Média, assim, aos 30, 40 anos você já é velho. Não, eram pessoas idosas, realmente. E Nossa, agora eu me perdi. Não, Esses mas mosteiros imagina, estavam. tipo assim, vai todo mundo morrer, vai acabar, botar o mais novinho aí, o mais novo é velho, então... É bem isso mesmo. Aí você falou assim, ele foi eleito porque era mais novo, tinha a Caso lá chance de na enterrar Terra, todo mundo. É o nosso caso lá na Terra. A gente- Mar Novo, ó. Não vai enterrar todo mundo ali. É isso. É mais ou menos assim, o último apaga a luz, né? É isso. Então o senhor vai ser o último sem apaga a luz. Alguém Apaga a que vela, né? Apaga a Apaga a última vela. vela. Quem vai ser o São João da história aí agora, né? É. São João ficou. E aí ele pediu, ele recorreu à Santa Sé, ao Papa, e pediu que ajudasse os mosteiros brasileiros. Porque o que ele podia pedir? Porque quando foi proclamada a proclamação da República, quando foi proclamada, o Brasil se tornou um estado laico. E o padroado deixou de existir. Então, os vínculos que a igreja e as ordens religiosas tinham com o Estado deixou de existir. Então, inclusive, as regras que cerceavam as ordens religiosas. Então, eles podiam pensar em de repente, abrir um noviciado. Falar assim, por que eles trouxeram monges de fora? Por que não abriram um noviciado aqui? Porque a estrutura para se treinar um religioso não é uma estrutura feita em um dia ou em um ano e feito por uma pessoa. Ela tem todo um treinamento e um preparo para o monge Tem uma que não liturgia própria, né, para montar não, um ele monge. aprende Montar como fosse teologia, um carro, né? filosofia, ele tem toda uma estrutura para ser Isso. montada no ser humano do monge, que não era possível. Ele então precisava que viessem monges sêniores, mais velhos, preparados para treinar o noviciado aqui Legal. e retomar a vida litúrgica aqui. E aí o que acontece? É meio chato falar de data, mas senão não dá para colocar uma cronologia. Uns anos antes, 2 monges alemães viviam essa mesma situação. A Alemanha estava com enfraquecimento da fé católica, e esses 2 monges tinham o desejo de renovar aliás, assim, para no pensamento que nós estamos nessa situação no Brasil, tá? Então vamos abrir, e o Papa ia procurar uma ordem para mandar para o Brasil. Então agora vamos contar a história o outro lado, o lado do que aconteceu ali na Europa. Então eles, 2 jovens alemães, os irmãos Volter, eram irmãos de sangue, eles desejavam a renovação da fé católica na Alemanha, porque tinha um protestantismo muito forte,
e porque estava enfraquecida. Então, eles entraram para a ordem beneditina, eles se tornaram beneditinos, e lá eles conheceram uma princesa chamada Catarina Hohenzollern-Sigmaringen, que é dessa região, do sul da Alemanha, dessa região chamada Hohenzollern. E um dos irmãos se tornou confidente dessa princesa. Até depois eu conto uma história bem interessante sobre essa amizade e essa confidência. Uma fofoca Uma beneditina. fofoca Aí Não é beneditina. muita fofoca Sim, curada há um 1500 caos. anos. Boa fofoca Não, do boa. século do milênio passado. É. Mas aí me lembra de retomar essa história, que é uma história, assim, interessante. Até foi explorada por Hollywood, então é interessante. Para todos os efeitos, essa princesa dessa região, ela financiou o mosteiro no sul da Alemanha, chamado Mosteiro de São Martinho, na região de Boiron, na região de Sigmaringen. E esses monges começaram ali, aí eu te falei que não tem como iniciar do zero. Então, eles tinham um candidato a entrar no noviciado, foi feita a iniciação no mosteiro de Solesmes, na França, com Prosper Granger, e aí eles começaram o mosteiro de São Martinho de Boiron. E o mosteiro de São Martinho de Boiron logo ele abriu para outros mosteiros. Por quê? Porque na Alemanha logo começou a questão da Revolução Cultural de Bismarck e o mosteiro tinha chance de ser fechado. Então eles começaram a pensar em outros lugares que não seriam atingidos pela Revolução Cultural alemã. Então eles logo em seguida abriram o mosteiro de Marais du Sul, na Bélgica. Só um comentário. Então, a espiritualidade beneditina sempre teve essa preocupação com a cultura como um todo, né? Não só Sim. interna, mas também externa, né? Como o externo pode influenciar o interno e até onde a gente pode permitir, né? A cultura beneditina, nós não teríamos a Bíblia e nós não teríamos muitas traduções que vieram do grego se não fossem os monges copistas. É interessante você imaginar que a São Bento estava ali no início do cristianismo, no início Uhum. sim, nos primeiros séculos. Verdade. Então é uma história longeva. Então, quando você pensa em ordem beneditina e quando você pensa em cultura beneditina, você está pensando em séculos dos séculos, né, numa cultura milenar. Sim. Em uma cultura que bate ali no cristianismo primitivo. E aí esses mosteiros, eles eram copistas, de uma cultura copista, e intelectuais estudiosos. Então, assim, é a preservação da cultura. Aí você já até bate na questão. Por que que eles estavam querendo fechar os mosteiros brasileiros? Por que estrangulavam? Porque é um berço de cultura, um berço de documento. Se você quiser algum documento colonial, aonde estão? Dentro das igrejas. Porque não tinha internet, né, gente? O registro de batismo, o registro de casamento e o registro de óbito eram feitos pelos religiosos. Então, o melhor acervo de história colonial está dentro das igrejas, está inclusive nos acervos beneditinos. E qual é a dificuldade disso? É um documental de interesse público, Uhum. mas é um documento privado. Exatamente, é um acervo privado. É uma E forma de proteger também, né? Todo sim, acervo. sim, Incrível. sim. Incrível. Não é todo ac não é tanto que não é todo acervo que é aberto, depende da personalidade de cada casa monástica. Tem casa monástica que são mais abertas, tem casa monástica mais fechada. Aqui no Rio, por exemplo, você tem acesso desde que tenha um motivo, né? O arquivo fica à Sim, disposição. Se você tiver um bom motivo para acessar, um motivo justo que passe pelo crivo do responsável, ótimo, sim, faça a tua sim. pesquisa, portas abertas. Mas se algum possível perigo for identificado, você não passa nem da porta. Tem um monte de segurança, acabou. É que são documentos centenários, Sim. entende, tanto que tem documentos que são conservados em área com restrição de oxigênio, porque a gente mora num país tropical que tem muito cupim para comer papel.
Uhum, material orgânico. Normalmente os sim. documentos estão em material orgânico. Uhum. Se não é papel, é pergaminho, são materiais fáceis, perecíveis. Os monges estão ali desde o Sim. final do século XVI, né, construindo. Então, você Imagina, eles sabem imagine. muita Não, coisa. e você imagine, assim, se tivesse fechado os beneditinos, se o Papa, resumindo, o Papa mandou a congregação de Boron para o Brasil e eles povoaram. Depois a gente retoma isso. Imagina se tivesse fechado os mosteiros. Assim, tudo bem que não estaríamos aqui nesse momento. Isso é uma coisa muito É, séria. muito. Mas assim, a cultura toda, onde iriam parar os livros, onde iriam parar o acervo artístico e cultural que os beneditinos têm? Será que teriam sido preservados? E há pessoas que acham que a fé é desnecessária ou que o trabalho, muitas vezes, dos religiosos é descartável. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um histórico de grandes intelectuais. Dom Estevão Sim. Bittencourt, como é que é o nome do que foi presidente da Academia Brasileira de Filosofia? Dom Odilon Moura. Aí, Onde não mora. presidente da Dom Marcos Academia. Barbosa foi membro da Academia Brasileira de Letras. É, A gente não está falando só da fé. Não, A gente está falando não. de homens intelectuais que Sim, mudaram a vida cultural, sim. né, e ajudaram no incremento, não né, é nem do da vida mosteiro, não é cultural. do Mosteiro do Rio, mas é carioca, é o Dom Emanuel Dabler, que é o arquiabade, que é o lá Sim. da Bahia. Ele é carioca, é Sabe qual é escritor. o problema que tem? Assim, isso acontece no nosso cotidiano. Se a pessoa faz tudo certo, recebe um elogio. Agora, se faz algo errado, você vai contar para 7 pessoas diferentes. Então, parece Isso é que você verdade. sempre vai ficar apontando ao problema. Mas, assim, tem ótimos intelectuais, tem artistas, tem um acervo. Demais. É a igreja rica. Não, 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 não. Manter uma estrutura de um mosteiro, de uma casa monástica que tem educação, que tem a igreja, é uma estrutura muito grande, é um custo muito grande. Imagine, você manter Imagina. sua casa já é difícil. Exato, é o exemplo que eu usava. Você pagar as contas, pagar a Sim. luz, sei lá, às vezes aluguel, um financiamento, já é às vezes você olha o montante, meu Deus, eu gasto, eu valho isso tudo? Tô valendo isso tudo Valer aqui? não tá valendo não, né? Agora Valendo imagina não. uma estrutura que tem 200, 300 vezes a área da tua casa E que com as pessoas centenas. frequentam e estão ali com Exato, expectativa. exato. Não, e outra questão da vida monástica é, você com teu irmão, teu pai e tua mãe já é uma situação difícil, né? Entre o ou no nosso caso, tem filhos, adolescentes, já é difícil. Agora, Ô, você imagine, Fala mal dos meus afilhados não, então tô vergonha na tua cara, hein? ô, Eu, hein? fica a dica, fica a Ah, dica. Agora, imagine assim, 20, 30 pessoas de conhecimentos diferentes, Criações criações origens diferentes, origens, diferentes. convivendo juntos. É. Tudo bem que tem o mesmo pai, o abade que está tomando conta, mas assim, São pessoas diferentes. são pessoas diferentes. Em casa de uma guerra, imagine. No passado, seminário dos 200 anos, numa reunião lá com a equipe, Dom Mauro Fragoso rebateu uma sugestão, uma ideia que um membro tinha dado. Falou: Fulana, você na sua casa tem um marido. Eu, respeitosamente, tenho 30 maridos aqui em casa, aqui no mosteiro. Então, imagina, Resumiu você bem, tem ele dificuldade de resumiu lidar bem. com um, eu tenho que lidar com 30. Então, É, você certamente entende quais são as dificuldades da vida em comunidade. Falei, é tem isso. que ser muito diplomático, né? Tem. E as regras têm que estar muito claras entre eles, né? É. Enfim. Então, as dificuldades de um mosteiro não são diferentes de uma dificuldade de Não, casa, manutenção, convívio, diálogo, cultura. não, não. A gente pode refletir e colocar numa ordem exponencial, né? E retoma a ideia de como chegar nos boironenses aqui. Vamos retomar a ideia. Vamos, já dá uma volta, vamos Né? parar É, Todo mundo. né, na é. China. Os boironenses aí, o que acontece? Fundando esse mosteiro de Boron, eles fundaram na Bélgica, um mosteiro de uma rede sul. Fundaram na Áustria o mosteiro de Sekal. Emaús, em Praga, começou o primeiro mosteiro feminino em São Gabriel. E realmente houve essa diáspora dos monges beneditinos separaram. Parando a história aqui, o que aconteceu? Quando o Papa recebeu o pedido de Frei Domingos, ele pediu para a congregação de Boiron, que já tinha montado esses diferentes mosteiros, então tinha um know-how, uma expertise de diferentes casas, para vir para o Brasil povoar.
O Papa, ele tinha contato próximo com Dom Hildebrand de Repentin, que foi o abade primaz da Ordem Beneditina, que pertenceu ao mosteiro de Marre do Sul. E, e aí ele nomeou Dom Gerardo von Calum. Dom Gerardo von Calum veio com outro monge para... Isso é uma outra questão. Ele veio para cá para negociar as questões de envio do grupo. Então, normalmente fala assim: não, está fazendo um favor, não tem. Não, tem acordos. Tem acordos para o envio do grupo, aonde eles vão ficar, como vai ficar, como eles vão sobreviver, porque tem, assim, eles precisam se manter. E dentro da tratadística, embora eles quisessem um mosteiro ao sul do país, porque o clima era mais favorável, certo? Imagina, você tá Um bando acostumado. de alemães chegando. No Nordeste, e foi o que aconteceu, porque o mosteiro que foi eleito foi um mosteiro de Olinda. Nossa Sim. senhora! E aí eles chegaram no mosteiro de Olinda em 1895. E o que acontece? O mosteiro de Boiron, quando ele foi fundado com base no mosteiro de Solemês, ele trouxe dentro da liturgia o canto gregoriano. Então, tinha uma base artística do canto gregoriano. E um artista egresso da Academia de Munique se apresenta no mosteiro de Boiron e apresenta uma teoria estética. E, junto com o abade, mais um outro colega da Academia de Munique, eles fundam a Escola de Arte de Boiron. E aí chega a arte de Boiron. O que é a arte de Legal. Boiron? A arte de Boiron segue a teoria estética de Peter Lenz. Peter Lenz é um jovem alemão e ele entra para a Academia de Munique. O forte no período 19 são as academias de arte. Então, o jovem entra, que seria uma universidade, lá ele treina mão, fazer mãos, desenha diversas, copiando esculturas, copiando o corpo humano, e aí ele desenvolve a técnica e começa a sua pintura em tela e tem uma hierarquia até chegar na pintura histórica, porque a pintura histórica são quadros de cena com diversos personagens, então é o ápice. Começa, de repente, com um retrato, com alguma coisa mais... começa, acho que, com natureza morta, sabe? Aquelas cenas de mesa, com a maçãzinha, e termina no quadro histórico. E ele estava incomodado com essa coisa de sempre pintar e repetir a mesma coisa, porque ele achava que aquilo lá distanciava da arte. Ele queria uma arte que fosse coletiva, ele queria uma arte que tivesse uma profundidade ou um sentido maior. Ele era protestante, ele não era católico. E no período dele de estudo, ele se aproximou de um pintor chamado Peter von Cornelius, que era uma pessoa já reconhecida na época, e esse professor conseguiu 2 bolsas de estudos para um grupo chamado Nazarenos. Tá muito entediante, né, gente? Tá muito Eu professora de adoro. história. Eu tô aqui, ó, babando pela história, é muito bom. O grupo dos Nazarenos, aí começa a nossa questão da arte sacra. O grupo dos Nazarenos eram jovens da Academia de Viena, que achavam que a arte tinha que ser coletiva, não tinha que ser autoral, porque a arte era importante que tivesse um significado. Então, esse grupo de jovens se reuniu num mosteiro abandonado em Roma e eles se voltaram para a arte religiosa e nessa vida coletiva dessa irmandade, eles eram chamados de Nazareno por quê? Porque eles usavam uma túnica, como Jesus, deixaram o cabelo crescer, então as pessoas olhavam assim: olha ali os nazarenos. Hippies em Roma no século XIX. Exatamente, Pronto, é exatamente. isso. É a Irmandade de São Lucas, mas é conhecida como os Nazarenos. E esse grupo ficou, eles fizeram obras importantes, inclusive eles tinham o apoio do Papa Pio IX. Ele era o mecenato do Papa Pio IX. E aí esse professor era desse grupo dos Nazarenos e tinha deixado o grupo e tinha ido para
para a academia, ele era um professor acadêmico. E esses jovens, eles ganharam essa bolsa do governo da Prússia e entraram para esse grupo dos nazarenos. Por quê? Porque eles tinham essas questões também de arte religiosa, eu quero fazer uma arte com sentido maior, eu quero Transcender. transcender. Ter um sentido, a arte coletiva, eles queriam retornar às antigas guildas que tinha, sabe, o mestre oficial, e nesse grupo quando se montava uma igreja, você não era só pintura, você tinha escultura, você tinha o mobiliário, você tinha, os objetos litúrgicos de metal, você tinha os vitrais. Então, não é só uma habilidade técnica, são diversas materialidades, quer dizer, diversas matérias, madeira, pedra, metal, tinta, pigmento e diferentes habilidades para produzir uma igreja, uma arte completa dentro de uma igreja. E eles retomaram essa ideia do trabalho coletivo, de irmandade, de todos estarem juntos. E aí o chefe desse grupo era um artista reconhecido chamado Overbeck, e quando ele falou assim: "Não, a gente devia ter um mosteiro de artistas". E Overbeck falou assim: "Não, eu quero viver para a arte sacra, mas não somente para a arte sacra". Então ele falou assim: "Não, não é o que eu quero". E ele tinha um grupo de amigos que concordava com isso. E aí ele ficou sabendo do mosteiro de Boiron, que era na região onde ele nasceu, e ele falou assim: "Não, então eu vou lá, vou levar minha teoria". Ele tinha desenvolvido uma teoria que voltava para a arte antiga dos gregos e, em especial, a arte egípcia. Aí o que acontece? Por que isso? Porque ele desenvolveu uma teoria matemática para daquela que nem ele tirava de figuras geométricas, que é o círculo, o quadrado, o triângulo, ele tirava figuras mais complexas, e dessas figuras mais complexas ele tirava as imagens religiosas, as representações, então, de Maria, da Pietà. E a outra questão que ele tinha era com relação à arte oriental egípcia. Então ele se baseou dentro das artes primitivas do cristianismo primitivo e até anterior. Porque o que ele acreditava? Que os egípcios nos templos, eles tinham uma expertise, uma sabedoria na construção e na arte que eles produziam nos templos egípcios. E esse modo de fazer permitia que eles tivessem um contato mais próximo ou uma facilidade de contato com Deus. 2 razões: pelo modo que eles construíam o templo e porque esses povos antigos estavam mais próximos do pecado original, cronologicamente. Concorda? Nós estamos 2000 anos de história cristã e ele volta para 4000 anos antes de Cristo. E aí o que temos nisso? E ele usa justamente essa cultura visual egípcia para produzir os trabalhos dele. Ok? Mais ou menos, porque ele apresentou para o Abade aceitou ele como oblato, ele começou oblato não, ele nem foi oblato nessa, ele como convidado. A princesa que financiou, ela Mas qual o queria interesse ela financiou isso? Assim, estava distribuindo dinheiro? não, é uma outra cultura, isso daí é interessante, porque assim, se você olhar para os nossos olhos, você vai assim: "Nossa, mas como é que sai o dinheiro?". As famílias que estavam envolvidas nas construções desse mosteiro eram famílias abestadas. Maré do Sul foi financiado por uma família que deu o terreno e construiu toda a estrutura de Maré do Sul, quer dizer assim, foi construída com fundos pessoais de famílias importantes Uma prática semelhante ao católicas. mecenato? É um mecenato. Era um mecenato É mesmo. um Então mecenato. O entendi, termo perfeito. certo é Perfeito. mecenato. Então, tipo assim, só Mas quero era propagar o meu nome na história com arte. Aí queimava Não, dinheiro. não é nem questão de arte, é propagar a fé católica. Então o objetivo era o
o foco São era a fé. são Tá. famílias católicas. Tanto que assim, a família de Marrede Sul, que financiou Marrede Sul, elas trabalharam na proteção do Papa quando houve a questão, eles eram morráveis, sabe, da guarda papal, que protegeu durante a invasão, da formação do Estado italiano, Sim. que o Papa ficou preso no Vaticano. Eles eram belgas, eram jovenzinhos que foram para Roma proteger o Papa. E quando voltaram, um deles era Hildebrand de Repentin, que acabou se tornando o abade primaz, mas se você pega assim a família Desclée, que era industriários da Bélgica, foram os que financiaram e deram o terreno. Depois, a família Betonet foi o que fez o projeto. O arquiteto é o pai da arquitetura, do neogótico belga. Mas você Nossa. entra, assim, quando você vê os membros, a família Repentin tem um filho ali dentro, a família Desclée também tinha, Então, como se a pegasse toda a família elite. Hildebrando, a família, qual é a outra ali? O Betonet tem, inclusive, um dos artistas plásticos vivos ainda em Marrede Sul é o neto do arquiteto, dessa Uau. referência do neogótico. Então, são famílias tradicionais que investiam na fé católica. Perfeito. O Papa Pio IX, ele tinha um cargo na Bélgica, por isso que ele conhecia essas famílias. Por isso que quando ele precisou de alguém para vir para o Brasil, ele chamou o Dom Hildebrand e falou assim, olha, manda Claro que você uma vai. pessoa. Uhum. Então, assim, as famílias são conectadas. E não é muito diferente do que aconteceu aqui no Brasil também. Dom Gerardo Van Colum, quando veio para o Brasil para reestruturar esses mosteiros que estavam abandonados, e você vê que ele foi muito bem sucedido. Se você olhar hoje o Mosteiro do Rio, se você olha o Mosteiro de Olinda, assim, para quem tinha um monge, ele conseguiu repovoar uns mosteiros e fundar outros mosteiros. Eh, Dom Gerardo Van Colum, ele usou o dinheiro da família para financiar algumas situações, eh, algumas situações difíceis financeiras que eles tiveram, por exemplo, em Olinda. Quando começou, logo que os monges chegaram, teve uma epidemia de febre amarela, começaram a morrer, eram todos muito jovens, e aí ele foi procurar outros mosteiros, ele fundou um mosteiro no Ceará para remover esses jovens para que não morressem todos de febre amarela em Olinda, entende? Esse movimento é custoso e ele usou, assim, tem cartas dele pedindo dinheiro para a família subsidiou e apoiou. Nós tivemos um mosteiro fundado por Dom Geraldo Van Colum, na Bélgica. Ele construiu um mosteiro no terreno da família, Isso é uma coisa financiado pela importante, cara, família. a gente falar, porque as coisas na igreja, como em casa, volto ao exemplo, Uhum. custam dinheiro. Custam dinheiro, sim. Custam dinheiro. Imagina fazer uma reforma num banheiro, você já gasta uma nota. Imagina fazer uma reforma numa casa Não, religiosa. e assim, aqui tinham diversos mosteiros e estavam despovoados. Vieram 12, e aí? Vão distribuir 2 para cada mosteiro e aí resolveu o problema? Não, precisavam vir muitas vocações. E aí ele fundou Santo Andrés na Bélgica, que é justamente uma procuração, que ele falou assim: "Olha, vamos para o Brasil". E lá ele dava uma aula explicando como que é, do idioma português, e mandava essas vocações Uhum. para o Brasil. Legal, interessante. Então, olha que interessante, a congregação brasileira tinha um mosteiro na Bélgica. Teve um momento que nós Santo éramos André? isso. Santo André pertenceu à congregação brasileira, assim como Siena. Então, assim, o mosteiro brasileiro, nossa congregação foi internacional. Internacional no sentido, teve tempo que teve na África, teve tempo que teve em Trinidad e Dom José Tobago. estava certo, não que eu duvidasse dele, tá? É que no seminário, no meio da palestra, ele falou: "Não, isso aqui era nosso", né, falando da congregação beneditina do Brasil. Eu olhei e falei: "Com certeza", tipo assim, tá. Sim. Falei: "Joguei aqui", Dom José estava certo, não duvidei. Agora eu joguei.
A gente tem prova agora, hein? Agora a gente tem prova. Filmado, gravado. Dom José E velhinho, é uma não vai história ver isso muito aqui nunca. rica, gente. Eu posso ficar aqui falando horas. Pensa. Cala a boca, Uri. Dom José vai ouvir isso, hein? Vai não, pelo amor de Ô, Deus. mano, fazer um corte, mandar esse corte corte pra ele, assim. especificamente. Falamos do senhor. É. Pronto. Manda pra todos os... É uma história impressionante, é muito rica. São pessoas fora do seu tempo, muito cultas. E, assim, Dom Geraldo von Köln é o meu próximo, assim, eu admiro muito, porque, assim, era num tempo que não tinha recurso, assim. Era um jovem rico. Ele podia estar vivendo um playboy na Bélgica, no primeiro mundo, na Europa. É o jovem rico Não. do evangelho que disse sim, né? Sim, exatamente. Ele veio para cá e, assim, ele fez uma carreira, ele foi isso você, ele acho que eu não sei, eu não tenho, eu não sei se outros monges, Dom Mauro poderia responder, se outros monges conseguiram uma carreira tão bem-sucedida como Dom Geraldo von Köln. Mas, assim, teve uma época que ele foi abade de todos os mosteiros. Ele foi abade de Olinda, do Rio de Janeiro, da Bahia e de São Paulo. Isso é assustador. No tempo que não Sim. tinha internet. No tempo que não tinha internet. Assustador. Não tinha nem carro direito, né? Dá nem pra Não. fazer um Sim, Google Meet, assim, ó, falar com os monges de Olinda agora. Vamos lá entrar no Google Meet, entra todo mundo no link. Tinha internet, não tinha Capítulo estrada. online. Não, e assim, é pai, né? Como é que ele conseguiu ser? Não, pois é. Caraca. Não, ele falou, não, aqui tá morrendo. Vamos lá montar um mosteiro lá no meio do Ceará, lá não sei o quê. É. Aí o Papa chama e fala assim: vamos agora montar um mosteiro em Rio Branco. Aí ele vai lá, aí você vê assim as fotos dos monges chegando assim no barquinho, no meio do nada, assim, nada, no meio assim, no meio do jungle, assim, no meio da selva, eles chegando lá, aí mostra assim eles rezando a missa assim com todo mundo sentado no chão, ele fazendo, Caramba. assim, é um negócio assim. Porque não são cidades tipo, sei lá, Rio de Janeiro, Petrópolis, que são cidades vizinhas. É um mosteiro aqui, outro lá na ponta do Brasil, aí depois outro lá. Que loucura, é muito longe, é muita terra, cara. Sim, sim. Caraca. Aí quando ele viu que a saúde dele estava delicada, aí ele passou, delegou o cargo, não sei se é esse o termo, para outros abades que estavam capazes de assumir a posição. Mas assim, é uma história muito rica, gente. Assim, é uma cultura. Embora se fale muito das outras ordens, a ordem beneditina é uma ordem. Assim, se não fosse por São Bento, a cultura religiosa, essa cultura de vida coletiva, foi ele que trouxe para os. Tanto que, assim, ele é o pai das Do ordens monaquismo. religiosas do monaquismo no Ocidente. Não teria essa cultura. Como teria sido a Idade Média sem essa estrutura Nossa senhora. educacional, de apoio? Porque, assim, a vida comunitária é que permitia viver bem dentro das limitações que se tinham. É que pra gente, assim, nós, pessoas do século XXI, é difícil de entender, assim, tipo assim, você é o novinho aqui da mesa. Novinho. Aí, de repente, eu não sei nem se você pegou o tempo do disquete, eu não sei nem se você sabe que a gente Peguei. pegava a fita cassete com Com a caneta. com a caneta e pra voltar. enrolava. Peguei. Assim, eu Qual tive a conexão entre esses dois objetos? A fita exatamente. cassete e uma caneta. Meus Não, filhos não porque sabem, é não fazem a muito menor ideia. rápido. É muito rápido e é difícil Verdade. ver uma outra realidade diferente da nossa, assim, Uhum. se não der um parâmetro de comparação. E assim, imagina, eles eram pessoas que deixaram sua pátria, a sua casa, eles fizeram voto em Marreto do Sul, em Boiron, em Emaús, e falaram assim: não, nós vamos lá povoar Outro o continente. trópico, nem Isso sabia é o que que era, loucura, onde cara. iriam morar, se iam passar fome. Não, nós vamos lá. Isso daí eu acho que é chamado. Com Não tem outra certeza. explicação Nós da estamos pessoa. agora aqui no Sudeste, Rio de Janeiro especificamente. Se fizéssemos algum tipo de missão no extremo sul do Brasil, teríamos algumas preocupações sobre cultura, sobre, sei lá,
A depender da cidade, se for muito interior, o português quase não é português, a temperatura já assusta. Agora imagina outro país. Você certamente não fala a língua, que você não entende a cultura, não sabe qual é o clima, não... Não, e você sabe que você não vai voltar mais para casa, porque quando eles chegaram aqui, isso era uma questão. As pessoas falam assim: ah, chegaram, os alemães vieram. Não, todos que vieram para cá, eles obrigatoriamente se naturalizaram brasileiros. Então, você entra no claustro de Olinda, eles estão sepultados ali no claustro de Olinda. Estabilidade. Estabilidade. Sim, eles trocaram a estabilidade, mudaram a Uau. estabilidade. Mas em termos assim, desculpa Sim, só vamos. mudar de assunto, Uhum. mas em termos da arte em si, como é que a gente pode identificar e dizer, ah, isso aqui é Boiron? Isso Hum. visualmente, né, Boa. nesse contato. Quais são as características que a gente poderia... Da arte boironense. A arte boironense é uma arte hierática, ela é frontal. Aí, se você tem outras artes que são frontais, a arte bizantina também é frontal. Ela é frontal, ela vai ter alguns detalhes, e isso é uma coisa que o Abade determinava, inclusive, assim, ela tem alguns detalhes orientais. Nós não tivemos aqui no Brasil uma arte muito egípcia, como teve, por exemplo, São Gabriel, ou mesmo na cripta de Monte Cassino. O que nós temos aqui, o que nós encontramos são arte boironense. O que nós encontramos são reproduções que foram feitas em Maús, e em Monte Cassino. Quando você olha uma arte boironense, você vai perceber que ela tem uma simetria, que seria, se você imaginar um traço imaginário na composição, ela vai ter um equilíbrio entre o lado direito e o lado esquerdo. Quando não for uma simetria espelho, que seria o que você vê do lado direito, você vê do lado esquerdo. Então, ela tem uma harmonia, ela tem uma ordem. A temática vai ser beneditina, cristã, bíblica, ou passagens bíblicas. Ela tem muitos anjos, ela tem mensagem. A arte boironense é uma arte com fim litúrgico e pedagógico. Ela não é uma arte feita simplesmente por fazer, ela tem um fim educacional, tanto do religioso que está, como do leigo. Que mais detalhes? Ela tem muitos ornamentos. O que seriam ornamentos? Você pode encontrar detalhes geométricos, como bordas, ou detalhes fitomórficos. Então, ela vai ter desenhos de vegetais. Ela vai ter muita linha. Ela é um desenho. Então, o que você quer dizer com um desenho? Não sei, alguns termos parecem meio técnico, né? Vamos... Quando você pensa numa obra tipo Caravaggio, como você pensa numa coisa barroca, tipo Caravaggio, Murilo, você vê praticamente um retrato que te emociona. Você pensa numa Pietà, você pensa o quê? Numa mãe abraçando, e aí você se coloca no lugar do filho, de uma mãe que perdeu o filho, essa emoção toda. Isso não tem na arte de Boiron. A arte de Boiron, você olha, você sabe que é um desenho, mas você entende o contexto e o significado daquela história que está sendo contada. É tipo uma cena que é montada de forma artística, né? Tipo, é um desenho que representa a cena. Sim, Uma coisa porque mais qual é a chapada, questão? por assim dizer. Chapada, porque a teoria de Lenz é contra a imagem que te sequestra emocionalmente. Você tem que entender o contexto e você tem que se conectar com a mensagem do que é dado, não por um sequestro psicológico, mas simplesmente pela consciência da importância daquilo que está É uma sendo contado. pedagogia racional. Sim, Perfeito, né? matemática e geométrica. Muito bom. Caraca, Eurico, você sintetizou agora com uma excelência, depois- meu Não, é porque, amigo. assim, Tem uma Pergunta racionalidade. excelente, uma síntese Amigo. excelente. E você vê a valorização da linha. Por quê? Porque, assim, o barroco você não vê a linha, você vê a sombra. Então, você vê claro e escuro, você vê a imagem vai surgindo e você compõe aquela imagem como se fosse um retrato, uma cena de teatro. Ali não, você vê a linha, é um desenho. E se tirar a tinta, a pintura, continua sendo um desenho, você continua entendendo. E me veio à memória aquela escultura, aquela arte naquela igreja da Escada Santa, né? Escala Santa, em Roma,
que ao lado da escada tem nossa, é uma escultura que de tirar o fôlego, te sequestra psicologicamente e emocionalmente também, que é do beijo de Judas em Cristo. Tá Uhum, Cristo com a auréola, uhum. bonitão e tal, e Judas como esculpido à perfeição, um apóstolo ali, só que sem auréola. Tipo assim, esse gesto dele é sombrio. Você olha pra aquela cena, ela te atravessa, você vê aquilo ali, Sim. não tem nada de Byronense. Se fosse Byron ali, talvez Não. fosse um desenho, tipo, de um rapaz com auréola, outro sem, e, tipo, talvez fazer um bico pra dar um beijo. Essa era a questão que Lenz, que é o teórico, ele é o que desenvolveu essa teoria, ele era contra justamente esse sequestro emocional. Eu tive um pouco de dificuldade, porque eu falei assim, nossa, eu gosto tanto dessa coisa de, sabe, de olhar a Aham. imagem e falar assim, ai, que lindo, e chorar. Mas é uma outra abordagem de chegar. Mas reflexo também da cultura alemã, né, porque o europeu, sobretudo nos países mais frios, por assim dizer, mas quanto mais escandinavos, eles são mais racionais, eles são mais duros também, e pensar num contexto em que no século XX, né, que a gente está 19 conversando, para 19, 20, 20. 19 para 20, nós estamos falando de uma Alemanha que está flertando com muitas guerras, tem muitas pressões e tudo mais, talvez seja uma forma de se fazer essa leitura também, né? Ou não? Lembra que eu falei que ele bebeu lá atrás? Uhum. Você Lembro. não vê, se você ver qualquer livro de história, você não vê uma figura egípcia em perspectiva. Ele está de ladinho. Sim, aham, aham, O dele é aham, aham. frontal, mas ele é plano, Chapado. chapado. E ele é linha, é um desenho. A não ser que você esteja pensando numa escultura. Mas se você pensa no templo, quando você vê assim, o filme da múmia, Uhum. você Sim, vai sim. ver que são desenhos e colocados um do lado. Ou ela tá assim, não é? E não tem a pretensão de parecer que não é, né? Exatamente. Não é e ele resgata justamente essa Entendi. simplicidade, porque, essa questão matemática e da simplicidade, ele entende que Deus está no simples e Deus está no básico, sendo que Compreendi. o simples não é Perfeito. simplório, Uhum. nunca foi. Aí entramos na discussão que a gente ouviu o nosso colega lá discutir da ordem e do belo, né, de ter a ordem, de ter o belo. Porque é fundamental, né? Assim, a Sim. gente está falando em arte sacra. Não adianta você botar mas é bonito. Aí você joga um monte de coisa, né? Espalha pela um monte de coisa. Qual é o sentido daquilo? É um museu? Não é um museu, né? Porque a arte sacra, ela tem que ter uma ordem, ela tem que estar, de certa forma, disposta, compondo um ambiente de forma ordenada, trazendo uma unidade, por mais diferentes que sejam, né, As as artes, expressões. e ela traz porque ela tem o objetivo de te levar a Deus, de trazer de fazer assim, né? É diferente de um museu, porque quando você, por exemplo, tá falando, vamos falar dos museus vaticanos, já para a gente não ser nem da igreja, né? Hum. São lindos, são. Mas quando você entra no corredor, vou rezar porque eu estou vendo uma. Não é. Aquilo não está te levando necessariamente a uma oração, diferentemente da arte sacra que está dentro de uma igreja, né? Então, ouvindo falar assim, a gente tem diferentes tipos de arte sacra. Quando a gente vê assim, o mosteiro, a casa aqui do Rio de Janeiro, é antigo, ela tem esse horror vácuo, tudo bem que tem uns espaços que ainda não foram complementados, tá sempre, mas via de regra, se você entra numa igreja barroca, ela é completamente trabalhada, ela é cheia de informação. Nós não somos homens barrocos. Uhum. Um homem barroco ia entrar dentro daquela igreja e conseguiria entender todos os significados que estão presentes ali. E aquilo lá tem uma ordem para ele. Por quê? Porque o mundo lá fora, o mundo que ele vive, é um mundo muito simples. E ali tem todo um rebuscado de informações, de luz, de cheiros, cheiro de vela, cheiro de incenso, Madeira. madeira, os corpos embaixo, todo um contexto barroco de Uhum. de emoções.
Hoje, essa simplicidade e essa limpeza, por quê? Porque você é um homem contemporâneo que é rodeado de informações. Você é cercado de signos e informações. Você é bombardeado o tempo inteiro. Tudo tem significado. Ó. Temos símbolos, marcas, tudo. O farol acende, aí tem um farol aqui, tem um farol ali, tem símbolos, tem escritos. Então, a simplicidade do espiritual faz sentido para esse homem que está bombardeado de informação. Consegue entender? Sim. Uhum. Eu acho que a arte religiosa conversa com o espírito do homem do seu tempo. Como nós somos Nossa, pessoas que perfeito. somos bombardeados de informação, a gente consegue dar um choque quando você vê aquela simplicidade de traços da arte contemporânea que a gente encontra no A arte no é a tempo. linha, Isso aí. a economia da linha. Por quê? Porque a gente tem excesso de linhas fora, excesso de informação, excesso de signos. Agora pega um homem simples que estava ali na sua cabana, que mal tem uma cadeira para sentar, aí quando ele entra naquele esplendor de uma igreja barroca com aquela luz entrando da janela, com uma vela que, sabe, na penumbra daquela luminosidade, com um monte faz sentido, entende? De você falar assim, Deus não está no secular, mas Deus está nesse espaço. O nosso é o inverso, nosso espaço é maluco, É conturbado. cheio de estímulo. Ainda Exatamente. mais Aí quando você cidades entra... grandes como São Paulo e o Rio de Janeiro, né? A gente é o tempo Sim, inteiro com barulho, é o tempo sim. inteiro com estímulo, é sol, é luz na cara, é farol, é Sim. poste. É o menino que está se aproximando, é alguém vendendo bala, é o rádio tocando, é o celular chamando, você sabe? É o filho atrás no carro. Sim, sim. Você é bombardeado de estímulos e, de repente, essa simplicidade te dá aqui eu tenho paz, aqui ele está. E tem ordem, né? Isso que eu estava trazendo assim. Ele tem Ordem. ordem. Ela não é uma arte, mesmo a arte barroca, que ela parece muito, ela está ordenada. A gente, quando chega no Mosteiro de São Bento do Rio, né? Ou numa igreja A gente do fala interior tanto do de Mosteiro de Minas São e Bento tal. do Rio que a gente vai ter que gravar com Dom Abade Felipe da Silva, tá? É isso, eu já Porque deixo aí o convite no ar e tal. Sim. antecipação. Não, mas assim, aí você chega ali, por mais que nós não sejamos, né, um povo barroco, assim, mas você vê que tem uma Sim, ordem. sim. Aquilo não está jogado, não é um museu. Né? Assim, não, sabe, por que esse anjo está aqui? Não, está aqui porque eu não tinha onde botar o anjo, aí eu botei ele aqui. Não é. Ele tem o motivo de estar ali daquela forma, naquele formato, né? Daquele jeito. Então, a beleza, né? Ela é justamente isso. Independente do estilo de arte, né? Que está ali, ela vai trazer essa ordem e ela vai te elevar. Porque, assim, eu sou apaixonado por Cláudio, né? Pasto, porque para mim é o tipo de arte que eu gosto. Mas não tem como você chegar no Mosteiro e falar, não, eu não gosto disso aqui, porque isso aqui não tem. Porque naturalmente você olha e às vezes eu tô assim na missa, aí eu falei, não, deixa eu voltar para a missa, porque naturalmente teu olhar ele sobe. E você vai descobrindo coisas, por quê? Porque a beleza ela vai te levando, e existe uma ordem, existe cada coisa no seu lugar, né? Então é muito interessante isso. Apesar de eu achar que o barroco ele ainda traz um pouco dessa dramaticidade, Ela né? traz um pouco, não, traz Muita muita dramaticidade, dramaticidade. e já o Boianense não. E uma coisa que na Aula da Boa Vista tinha uma igreja, né? A igreja de São Gerardo, né? E tinha um Cristo, um crucificado, e foi a primeira vez que eu vi um Cristo crucificado vestido de rei. Né? Ele não estava assim, porque a gente vê os crucificados, ele está sempre com aquela tanguinha, tá todo mundo, não sei o quê. Não, ele estava vivo na cruz, com uma túnica de sacerdote, com os braços assim e tal, porque ele está no trono reinando. Onde é essa? No Alto da Boa Vista, né? Caraca. E aí você olha para aquilo e você. Não é uma emoção, mas você entende que a cruz é o trono de onde ele reina. Então ele está de rei. De rei, vestido de sacerdote, com os braços abertos, que estou crucificado, mas eu reino. Eu estou aqui porque ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, eu estou reinando aqui de cima. Então você olha e você entende. E aí depois eu vi uma reprodução daquela arte da parede numa imagem, num crucifixo mesmo, né? Uma cruz processional. E aí você começa a ver, e depois eu ganhei muito futuramente um terço que tinha essa mesma imagem, assim. Nossa, Fiquei curioso demais. Pois é, porque mas não tem emoção. Você não vai assim, meu Deus, não tem. Você olha e você entende. É uma arte que ela fala direto com a tua razão
Você tá vendo que é o Cristo. Uma arte racional, por assim dizer. É, Eu fiquei curioso e demais aquilo te agora, eleva. cara. Pelo menos a mim, quando eu olhava aqui, eu falei, cara, o Cristo tá reinando do alto da cruz. Ele é rei. E ele escolheu a cruz como trono, né? Isso não elimina uma questão assim muito que o abade Mauro Walter sempre se preocupou na arte boironense, e que é o paradigma de Lenz. Ele usou uma cultura visual pagã para representar o cristianismo. Isso, por mais que a gente queira contestar, não tem Uhum. como contestar. Mas essa questão do sentido, assim, a arte religiosa, ela é sempre simbólica. Sim. Se nós pegarmos Não tem como não ser própria abadia simbólica. de Nossa Senhora Montserrat, aqui no Rio, Uhum, o órgão maravilhoso, lindo e tudo mais, uhum, quando nós olhamos a base dele, quem entra por debaixo e vira assim para a porta, vê que quem sustenta o órgão é a figura de Atlas, da mitologia grega. Ele é condenado a sustentar o peso do céu. Quem olha, não, é um símbolo pagão. É. Adaptado, apropriado, ressignificado pra gente. De fato, é a glória ali da música, da arte sendo sustentada por um sim. símbolo pagão. E ele tá justamente como você falou, ele tá na passagem. Exato. Porque ele tá entre a anti-igreja ali, né? Aquela salinha, ele Uhum. tá antes daquela porta. Ou seja, ele não tá ainda participando. Você tá aqui sustentando, mas Plenitude do templo. você tá fazendo parte dessa passagem, né? Que eram templos antigos, não eram? Os catecúmenos não ficavam do lado de fora, e só quem exatamente, participavam perfeito, era quem tinha exatamente, inicia... É exatamente. E isso. você tinha que passar o ritual de passagem para você poder participar do que estava acontecendo. Tem até um nome essa antessala, como é que é? Eu tô tentando lembrar, mas não tô conseguindo porque eu sou um idoso hoje. A vontade e guarda da É, a memória. vontade agora da memória. Mas tentando lembrar, você não Eu tô consegue. sem vontade, cérebro, vamos lá. Não, mas é justamente isso, ou seja, a arte, ela não é, vamos botar um Atlas aqui, por que ele está aqui? Porque ele está ligando o Cronos ao Kairos. Ele está nesse intervalo. Isso. Então aqui você ainda perfeito. pode estar, mas quando você entra, aí ele não. Ali a gente tem toda... Mas, assim, por mais que a arte moderna e contemporânea religiosa seja uma coisa que a gente esteja vivendo muito hoje, não tem como você entrar numa igreja gótica e não olhar para cima e não Lógico, sei. Esse é o simplesmente... objetivo dela, né? Sim, Que Mas você... sem o Edu não me dúvida. ajudou agora. É isso. É uma questão de orgulho. Né? Isso aqui, depois eu mostro a foto a vocês, eu tenho essa foto. Sem dúvida, né? Não tem. A foto não, o termo. Ah, sim. Tava procurando o termo. Não deu certo. Não deu certo. Tecnologia em tempo real é maravilhoso. Não é? Assim, a ideia é encantar e a ideia é te conectar. Talvez, assim, pessoas diferentes têm diferentes estímulos, mas, Uhum. assim, não deixa de ser simbólico e não deixa de ter significado e não deixa de ser o principal, assim, faz parte da liturgia, mas a liturgia principal está na missa. Eu vi um especialista em arte gótica dizendo, ele falou assim, por que a arte gótica as igrejas são muito Para altas? você elevar Porque os quando olhos você aos tem que céus. levantar sua cabeça e Deus está no alto. Uhum. Mas o altar tem muitas escadas. E aí você abaixa a sua cabeça para você não tropeçar, porque Deus está em cima do altar. Então você levanta para chegar aos céus. Mas quando você vai se aproximar dele, você tem que fazer uma reverência. Ou seja, a arte faz com que o teu corpo se movimente de forma que você viva a liturgia de uma forma mais plena. Sim. Né? Ou seja, você olha, mas você vai chegar perto dele e você abaixa a cabeça. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante que tinha uma senhora que eu conhecia, que ela botou uma Sagrada Escritura. Né? Perdi Ela também. Hã? Perdi também. Perdeu, né? Não é nenhum Ela, dos ela termos. logo depois... Não é hoje, não é hoje. Fica para a próxima. Logo depois da porta dela, ela botou no hallzinho assim de entrada, Uhum. uma parede mais baixa. Para a pessoa se abaixar. E logo depois dessa parede tinha uma Sagrada Escritura. Então, para você entrar na casa dela, você tinha que naturalmente se curvar. E ela falou assim: não importa a tua religião, na minha casa você vai se curvar para a palavra de Deus. Olha, fantástico. Ou seja, e aí você fala assim, mas uma senhora simples do interior, que está Marrenta. pegando um conceito de arte gótica. Consigo que já fazia imaginar, isso. inclusive, pensar o Simples tom de não é voz dela. simplório. É isso, é simples e não é simplório. simplório. Porque ela tinha um objetivo muito claro. Sim. Do respeito à palavra de Deus, ou seja, ela está fazendo, claro que da forma dela. Eu, por exemplo, é de cabelo na parede, que eu sou estabanado. Eu estourar de cara, mas Não, assim... mas você olhar e falar assim, não, para entrar É. aqui, abaixa essa cabeça. Pois é, mas assim, é isso, ou seja, ela deu um jeito de botar na casa dela a arte.
do jeito dela ali e faz com que as pessoas, vai entrar, então você vai se curvar para a palavra de Deus, né? Quer dizer, porque não é uma parede de qualquer Eu jeito, acho né? que aí é mais. Eu acho que não é nem é uma questão de. Poderia pensar em arte enquanto uma arquitetura, Uhum. voltando para um foco, mas eu acho que é mais uma questão de fé, mas. Eu falo arte buscando essa parte gótica, dessa ideia. Mesmo, entendi, transferendo, tipo É, assim, você essa arquitetura que te de faz faz viver aquilo ver. ali. Ou Sim, seja, pega uma arquitetura simples da casa dela e faz você viver a daquele mesma. jeito também. É, Mas não é, a questão não é que a casa, o seu lar, sua família não é o seu templo doméstico? sim. E você leva o belo, a ordem para dentro da sua casa, da mesma forma que você encontra o belo, a ordem na casa de Deus, como um bom cristão, você leva a ordem também para a sua casa, não é? É por isso que muitos Repetindo. lares hoje estão destruídos e as famílias brigam o tempo todo. Raramente você chega numa casa e tem tipo uma capelinha, o lugarzinho de oração, né? Assim, a gente teve até um Um podcast, a altarzinho, gente teve sim. um episódio aqui, né, Com o Dudu, com o Dudu, né, e com o Matheus, Matheus. e que a gente descobriu que assim, todos nós na mesa basicamente fazemos isso. E a gente chegou no nível tipo assim, se eu tô no tempo comum, a toalha da mesa, né, do meu altarzinho, ela é verde. Nossa, Se eu tô no tempo pascal, numa festa, ela vai ser branca. Se eu tô vai ser roxa. Mas por quê? Porque é o meu lugar Transferência de sim, de simbologia. simbologia é e o eu meu, faço meu da minha espaço casa de o meu oração. templo, né? Assim, onde eu não posso ir na igreja o tempo todo, porque não Uhum, é a minha vocação. Mas uhum. na minha casa eu tenho que ter o lugar Sim, onde meu eu vou parar para Exatamente. espaço, rezar, eu vou ter uma vela, meu eu vou ter um espaço e meu incenso. É momento. isso, né? Então você traz essa beleza para dentro de casa. Mas Sim. muda o quê? Não é questão de mudar o quê, mas assim, se eu tô no advento e a toalha que eu vou rezar tá roxa, aquilo tem um simbolismo para mim. Tem. Sim. Aquilo tá mostrando que é um tempo de Então não penitência. muda nada não, muda muito. Muda muito, é isso. Não, Muda muda. muito, Porque porque assim, aquilo Porque os faz símbolos sentido para falam você. muito pra Aquilo gente. faz sentido para você e te faz bem, e aquilo É lá isso. é importante para você, muda tudo. é isso, porque É seu espaço. e te coloca mais em contato com o que você está fazendo. Você vai até Uhum. rezar, por exemplo, você vai cantar alguma coisa tal. Pô, eu tô no quaresma, eu tô no advento. O seu coração, ele naturalmente, ele já vai se inclinar para um tempo penitencial, um tempo de espera, assim. Então, eu achei interessantíssimo quando ele fala, porque lá em casa é sempre toalha branca. Eu falei, não, eu tô precisando de umas toalhas coloridas aí, porque e é interessante. E eu não tinha, quando chegou, por exemplo, na Páscoa, a toalha era branca, ótimo, aí fica fácil. Aí quando chegou no tempo comum, eu não tinha uma toalha verde. Mas eu tinha um paninho, assim, que minha Uhum. avó fez de crochê, é verde. Eu botei em cima da toalha Um branca, né? Porque a toalha é significado. branca, mas tá ali o verde do tempo comum, né? Ou seja, por quê? Porque isso vai me remeter, olha, é o Traz tempo da esperança e significado. tal. Então, esse simbolismo para dentro de casa, porque é a igreja caseira, né? A igreja doméstica, né? É bom falar sobre isso, né? Bom demais. Bom demais. Mas é isso, a arte de boy não deu para entender Sim, sim, como você sim. identifica? Não, e Ele tem conforme você ia sinais falando, orientais, ele tem uma visão assim meio bizantina, meio oriental, mas se você perceber os rostinhos dos anjos são todos muito parecidos. conforme você ia falando, eu ia trazendo a minha memória. Eu não sei, de repente, se eu fiquei com uma cara meio de idiota, mas conforme você ia falando, eu ia trazendo à memória painéis, quadros, né? E eu ficava, não, realmente, tal. Mas eu só, assim, a ideia era provocar nesse sentido, Uhum. para a gente também falar pro nosso público, né? Para quem Sim. não entende, para quem está ouvindo esse termo hoje pela primeira vez, né? Poder se localizar, digamos assim, né? E o desdobramento, sim. É, a, eu acho que depois desses modelos de arte byronense no Brasil, em São Paulo em específico, é, eu acredito que essa arte decorativa, principalmente assim, ela é uma arte religiosa, então de repente fala assim: "Ah, então é só pintura decorativa". Não, ela tem uma função litúrgica, mas ela também tem adornos decorativos. Eu acredito que isso tenha sido reproduzido muito nas casas, porque se você olha alguma coisa que é bonito, você fala assim: "Não, vou pintar na minha casa, vou fazer esse detalhe, vou valorizar aquela parede, vou valorizar fazer um roda-teto". E eu acredito que isso o que depois para o moderno foi
voltou para aquelas casas assim que não tem nada, né? Todo mundo muito limpo, né? Infelizmente. É. O papo tá maravilhoso, mas acreditem, estamos aqui há quase 1h30 já conversando Uau. mais uma vez sobre... Eu Tempo falei que voou. passa rápido. Passa Aí rápido. ela falou, meu Passa Deus, rápido como é que vai ser? Eu demais. falei, vai ser rápido demais. E antes da gente terminar esse bate-papo muito maravilhoso, e fica sempre aquele desafio para você. Se você gostou, aí você vai botar aqui no comentário. Quero a doutora Clancy de novo. E Aí o a gente nome vai- do lugarzinho. Cara, não achei o nome do lugar, onde ficavam os não batizados. Se você sabe o nome desse lugar, se você lembra, você deixa nos comentários. Não tá? batizados, né? Isso. Você deixa aqui embaixo também, porque todos nós esquecemos. A gente vai lembrar quando sair daqui, com certeza. Caraca. Até Mas o no Google momento- esqueceu. Até o Google esqueceu. Pois é, que doideira é essa? Mas antes de terminar, eu queria dizer para você que o nosso podcast, Hora et Labora, tem 2 patrocinadores. São aqueles que nos ajudam a sustentar e a levar esta obra adiante. O primeiro patrocinador, que você já conhece há muito tempo, é a Anjo Comunicação. Nós somos uma empresa de comunicação que ajudamos a criar a tua narrativa, ajudamos você a se comunicar melhor, a falar melhor. De repente até falar essas bobagens que a gente fala aqui também, mas a gente fala melhor, mesmo falando isso aqui tudo. É isso, e é muito claro quando nós conhecemos alguém que já passou pela Anjo, falando, e alguém que não passou. A pessoa até fala bem, mas não fala tão bem quanto poderia falar. Então, se você realmente quer saber mais, se você quer ter uma fala que gera o resultado que você precisa, procura a gente, anjocomunicação.com.br, e dá um upgrade aí, porque vai ser sensacional. E o nosso segundo patrocinador, a nossa querida, e já está no seu coração também, né? Livraria Loyola, que está há mais de 30 anos no mercado. E ela tem diversos produtos, mas a gente fala muito especialmente dos livros. E por que a gente insiste com os livros? Porque onde está essa cultura toda. É onde você pode aprender, onde você pode crescer, né? E ela leva fé, leva conhecimento e crescimento há muitos anos para você. E você já sabe, né? A Loyola deixou para você que assiste a gente, para você que acompanha a gente, um cupom. Então você entra lá no www.livrarialoyola.com.br, faz sua comprinha lá, que já tem muita coisa, mas muita coisa em promoção. E aí você, na hora de pagar, você vai colocar o seu cupom LABORA5 e vai ganhar mais 5% de desconto. Não, aí vamos combinar que não é só um patrocinador, é quase uma mãe, né, te ajudando a ter mais acesso à fé e à cultura. E eu queria pedir, agora sim, você vai olhar ali, ó, para a lente da verdade, aquela que está aqui na sua frente ali. Nossa, que peso. Que peso agora, porque o negócio agora é pesar o clima. O seu recado final, para quem te assistiu aqui por 1h30, o que você tem para dizer para esta pessoa? Gente, vá visitar as casas, as igrejas, visite o mosteiro aqui do Rio de Janeiro, conheça a arte barroca dos beneditinos, vá visitar o mosteiro de São Paulo, que tem essa arte boironense do período 19, que assim é um modelo, é uma referência, inclusive internacional. Nós temos um programa completo de arte boironense. Visite a Capela do Santíssimo, que é muito linda. E se quiser continuar conversando, a gente, uma outra oportunidade, Vamos ter que fazer, só que depois da conversando visita, sobre né? arte Tem que boironense. Isso. vamos ter que ter um Visitaremos o pós. Mosteiro de São Paulo e chamaremos a Clancy de Aí. novo para bater papo. Obrigada por todos que assistiram. É isso. Chefia, quero começar com você hoje. Suas palavras finais para quem te assistiu aí até o momento. Não, é só, mais uma vez, reforçar o nosso chamado a essa reflexão. Quando você estiver numa igreja, seja ela beneditina ou não, que você possa fazer também da arquitetura, da arte, um caminho para você encontrar a Deus, né? Que a gente consiga, através desse estímulo, digamos assim, né, arquitetônico e artístico, também direcionar o nosso coração, a nossa alma ao Senhor, e a gente possa ter esse encontro pessoal com Deus. Agora é a tua vez, negão. Olha lá. Finalizar esse episódio trazendo uma frase que nós geralmente começamos os nossos episódios, que é o prólogo da regra de nosso Pai São Bento.
Escuta, filho, os preceitos do mestre, inclina o ouvido do teu coração. Então, se alguma coisa aqui você acredita que pode levar para amadurecer a tua espiritualidade, escuta, leva, reflete e muda. E compartilha. Compartilha, é isso aí. Sempre isso, né? Eu quero dizer para você que foi uma alegria estar aqui com você. Nosso 8º episódio foi mais um episódio maravilhoso. O meu recado para você é um que eu tenho falado há muito tempo para muitas pessoas. E eu aprendi isso com o Dom Abade Felipe, que Dom Abade Felipe vem conversar Vai com a ter que gente, vir vem com a conversar com a gente. gente. O E o quê? tema do podcast dele vai ter que ser esse assim, né? Vai ser Ele hora disse de uma labora só. frase que foi muito marcante. Tem coisas, tem feridas, que só a beleza é capaz de curar. Nossa. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: busque a beleza na tua vida. E, de repente, aquelas coisas, às vezes, estão muito feridas, tal, você vê que elas vão ser curadas naturalmente, porque tem coisas que só a beleza pode curar. Muito obrigado pela tua paciência aí, ó, mais de 1h30 nos ouvindo, ó. Beijo do gordo. Beijo. E a gente se Valeu, vê no tchau. próximo Até a podcast. próxima.